Você tem algum familiar que é gay, algum amigo ou alguma pessoa com quem você se importa que seja gay? Se a resposta é sim, então você precisa assistir esse vídeo. Nesse vídeo eu vou tentar resumir em poucas palavras o que uma pessoa gay passa durante todo o decorrer da sua vida. Então, assim, por eu estar falando de eventos da vida, pode ser que o vídeo seja um pouquinho longo. Mas se você ama essa pessoa que está próxima de você e que está passando pelos mesmos problemas que eu estou passando, problemas derivados da vida de uma pessoa gay, então se você quiser entender essa pessoa, talvez você consiga entendê-la um pouquinho mais ao ouvir os relatos que eu agora vou te falar. Bom, essa semana, mais uma vez, né, como de praxe, como de costume, passando pela rua, eu vivenciei mais uma situação de homofobia. Isso são coisas que nós, pessoas gays, temos que lidar todos os dias da nossa vida. E essa semana aconteceu mais uma vez, e eu estava passando na rua aqui de casa quando aconteceu essa cena. Eu fui ofendido, fui xingado, devido à minha forma de andar, devido ao que sou, né? Devido à minha existência. E aqui no bairro eu nunca escondo de ninguém, eu sou casado com um homem, todas as pessoas aqui conhecem a minha vida, eu não faço questão de esconder, até porque quanto mais você tenta esconder, mais ridicularizado você fica na sociedade. Então não existe nenhuma defesa da qual você possa se cercar se você tentar esconder das pessoas que você é gay. Você simplesmente dá mais munição às pessoas para elas te atacarem. Então, devido a isso, não faz sentido você tentar esconder a sua sexualidade. O que a gente tenta fazer durante toda a nossa vida, né? Enquanto a gente não atinge uma certa maturidade, o que a gente faz na nossa vida é esconder a nossa sexualidade, porque a gente cresce ouvindo coisas, né, sobre pessoas gays. Quando eu era criança, eu apanhava todos os dias na escola, mesmo antes de saber que existia sexo. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra sexo. Eu cresci dentro de uma igreja muito tradicional, onde o sexo sempre foi um tabu, ninguém conversava sobre sexo dentro de casa, então eu não sabia o que era sexualidade, não sabia o que era ser homossexual, eu nunca tinha ouvido sobre gays, e mesmo assim, as crianças da escola já identificavam no meu jeito, na minha forma de andar, de falar, traços de pessoas homossexuais, né? Já sabiam que eu era gay mesmo antes mesmo de eu ter consciência disso. Então, toda a minha infância eu apoiei na escola. Todos os dias eu chegava em casa arranhado, com hematomas, com as roupas rasgadas, perdi várias mochilas que as crianças rasgavam na hora dos conflitos, e eram conflitos que eu não sabia nem o motivo. Eles simplesmente começavam. Eu estava no pátio da escola, né? E as crianças simplesmente chegavam até mim e começavam a me chutar, me darem socos. Na saída da escola era uma festa para as crianças, né? Elas me viam saindo e já partiam para cima de mim com soco, pontapés. E essa foi a minha vida de escola, um verdadeiro trauma. Eu tinha medo de ir para a escola. Teve uma vez que eu estava com tanto medo de ir para a escola que eu continuei fingindo que eu estava dormindo e eu estava com necessidade de ir ao banheiro. Mas o medo de ir para a escola era tão grande que se eu fosse no banheiro, a minha mãe saberia que eu estava acordado, me forçaria a ir para a escola, e eu fingi que eu estava na cama, que eu estava doente, que eu não podia levantar, e eu até fiz as necessidades na cama. E apanhei por causa disso, é lógico, né? Então, a minha infância foi um pesadelo. E essa semana, quando eu fui vítima dessa situação de homofobia, eu cheguei até essas pessoas, aos agressores, para poder conversar, para tentar, né, resolver a situação. E a situação ainda escalou, ficou ainda pior, porque ao tentar fazer valer os meus direitos de passar na minha rua sem ser ofendido, eu ainda ouvi dessas pessoas que eu estava colhendo o que eu plantei, que eu escolhi ser assim e por isso eu tinha que tolerar ser tratado dessa forma. Foi o que eu ouvi quando eu tentei conversar com essas pessoas.
E todas as vezes que nós, pessoas gays, ouvimos uma afirmação desse tipo, que a gente escolheu ser assim e por isso a gente tem que aguentar as consequências, todas as vezes que eu ouço essa palavra escolha, me vem um filme na cabeça de todas as vezes que eu apanhei na escola por ser uma criança afeminada, sem sequer saber que existiam pessoas gays no mundo. Então, eu já sofria abusos, ofensas, agressões na minha infância, durante toda a minha infância, sem saber sequer o que era sexualidade. E aí, quando as pessoas falam que a gente escolhe, elas invalidam todo esse sofrimento que a gente teve a nossa vida toda. Em uma fase da nossa vida em que a gente sequer sabia o que era sexualidade. Como que você vai escolher algo que você nem sabe que existe? Então, na minha infância, eu já era vítima de homofobia, sem saber o que era homossexualismo ou homossexualidade, como é o termo correto a se usar. E as agressões continuam e elas vão continuar a vida toda. E falando de escolha, já que eu citei escolha, existem duas escolhas que você, como pessoa gay, pode fazer. Existem apenas duas escolhas. A primeira é a que é a mais, eu diria que de repente é a mais conveniente, que é a que pelo menos 90% da população gay faz, que é seguir uma vida padrão, né, conforme os padrões sociais, os padrões que a igreja prega, que a sociedade prega, que conforme a sociedade é o certo a se fazer, que é o homem se casar com a mulher e viver uma vida, gerar filhos e viver a vida que toda a sociedade quer que ele viva e, aparentemente, aos olhos da sociedade, ser uma família feliz. Só que essa é uma escolha que vai fazer a sociedade feliz. Mas imagine você sendo um heterossexual, se toda a sociedade falasse para você que o certo é você casar com você sendo heterossexual, gostando de uma pessoa do sexo oposto, né? Um homem que gosta de uma mulher. Imagine você sendo um heterossexual, crescendo numa sociedade que a sociedade fala para você que você tem que ser homossexual, porque é pecado você casar com uma mulher, você casar com a pessoa do sexo oposto. Então você tem que se casar com a pessoa do mesmo sexo, senão a sociedade não vai te aceitar, a igreja não vai te aceitar. Quando você passar na rua, você vai ser vítima de bullying, de ofensas, você vai ser xingado, você vai ser ameaçado. E aí, por força da sociedade, você vai se casar com uma pessoa do mesmo sexo, sem sentir atração, sem sentir nenhum tipo de vontade de tocar fisicamente nessa pessoa e muitas vezes sentindo até repulsa, como se você estivesse beijando um irmão seu, uma irmã, uma mãe, nos lábios. Então, a maioria dos gays, além de não se sentirem atraídos por pessoas do mesmo sexo, eles também sentem repulsa, o que torna o sofrimento ainda um pouco maior. E os gays, eles vivem esse dilema a vida toda. Toda a sociedade normatiza um comportamento e diz que aquele que é o aceitável, aquele que é o normal, é aquele que é o aceito pela igreja, pela sociedade, pelas pessoas. E se você se desviar daquele padrão, então você é uma aberração e merece ser atacado, como a gente é atacado o tempo todo. Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Eu sei que ninguém vai assistir esse vídeo. É um vídeo que é bem pessoal. Eu estou falando de mim, mas eu resolvi compartilhar isso com vocês porque isso que eu passei e que eu estou relatando para vocês é o que toda pessoa, todo cidadão homossexual passa na vida dele. E na maioria das vezes, todas essas agressões que a gente sofre desde a infância até a nossa vida adulta, todos os dias da nossa vida, essas agressões levam a gente a questionar a nossa existência, se vale a pena a gente estar aqui nesse mundo, vivendo em uma vida que a gente não tem direito de viver. Sendo o tempo todo compelido
a escolher viver uma mentira, porque é isso que as pessoas querem da gente, querem que a gente esteja com uma pessoa por quem a gente não sente atração nenhuma ou por quem a gente sente até repulsa, porque eles vão ser felizes se a gente fizer essa escolha. Então a escolha, as duas escolhas possíveis é ser feliz dentro de casa, num casamento com uma pessoa que você gosta, você como pessoa gay, casar com uma pessoa de quem você gosta e ser feliz dentro de casa, ser infeliz lá fora porque você vai ser atacado, você vai ser agredido todos os dias da sua vida. E já há algum tempo eu escolhi ser feliz dentro de casa porque lá fora eu já era infeliz mesmo tendo escolhido viver uma vida heterossexual, sabendo que eu era gay, tendo escolhido, eu sempre namorei com meninas porque a igreja falava que assim era o certo, a sociedade falava que era o certo, sempre namorei com meninas e mesmo assim, as pessoas da igreja, os meus colegas sempre me chamaram de viado e eu sempre apanhei na escola. Eu sempre fui vítima de homofobia, mesmo no momento da minha vida em que eu tentava escolher viver uma vida heterossexual. Então, na próxima vez que você parar para chamar uma pessoa de viadinho, de boiola ou qualquer coisa do tipo que a gente ouve todos os dias, pensa nesses relatos, não são histórias, são relatos. Pensa nesses relatos que eu passei para vocês, que essa pessoa a quem você vai abordar de forma muitas vezes agressiva, já passou por tudo isso que eu relatei para vocês e muitas delas não sobrevivem. A população gay é a população que mais tira sua própria vida no planeta. E são por essas razões. Não é porque elas estão possuídas pelo demônio, é porque elas estão possuídas pela depressão, pelo estresse de uma vida em uma sociedade em que elas não são e jamais serão aceitas. Pensem nisso. Tchau.